Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, que desejar participar conosco presencialmente em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nossa sede, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Ali, todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o convidado especial a estar ali participando presencial das aulas. E na congregação onde estamos, nós temos também escola bíblica ao domingo também, às 8h30 da manhã, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Você é o nosso convidado especial. Você criança, jovens ou adulto, você pode estar participando conosco. Isso aqui é apenas um aperitivo, é apenas um preparo para o meu amigo professor ou professora ter um melhor entendimento dentro da sala de aula. E para sua aplicação, venha ter êxito. Haja vista muito importante no decorrer da semana, o professor ou professora que vai ministrar aula, é importante você ler a revista, releia, leia novamente, aplica para a sua vida, faça uma aplicação, se prepare para que não venha de última hora preparar a sua aula para que ela venha ter um objetivo a mais na sua sala de aula. Muito bem, nós estivemos a lição passada, que foi a lição de número 6, que falou sobre igreja, organismo e organização. Assim como não existe função sem forma, não existe organismo sem organização. Falemos que a igreja, ela é membro do corpo de Cristo, porque para que esses membros venham funcionar como corpo, porque o corpo não é um, mas é todos os membros em funcionamento. Precisa ter a função para que venha ter a forma. Veja que se os membros não estiverem ligados, juntos, não se forma um corpo. E o corpo também, ele só pode funcionar se o cérebro estiver funcionando e a cabeça estiver no seu lugar. Ou seja, um corpo sem a cabeça, ele morre, ele não sobressai, ele não terá êxito. A pessoa encefálica, que nasce encefálica, ela morre em pouco tempo, não recebe vida, seus órgãos estão detectados, afetados, falta de oxigênio. Então, o corpo não vai corresponder porque não está funcionando na cabeça. Assim, um membro que não quer ficar na cabeça, que é Cristo, deixar ele conduzir, guiar, orientar a sua vida, ele não está no corpo. E um membro fora do corpo, ele morre. Então o organismo é a cabeça, mas o corpo em funcionamento é a organização. E Deus, querido, sempre trabalha com as coisas organizadas. Veja Gênesis capítulo 1, o verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2, a terra sem forma e vazia. O verso 3, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É organizando. Tirando o caos, colocando tudo no seu devido lugar. Vemos na criação, vemos na Arca de Noé uma organização para entrar de forma ordeira e organizada, a ecologia, porque isso está na Bíblia e precisa ser obedecido.
Nós temos exemplo de organização no Antigo Testamento, temos também no Novo Testamento em Jesus, ali nas multiplicações dos pães e peixes, senta de 50 e 50, distribui aos discípulos da multidão, e quando sobra, pede para que junta a ecologia sendo trabalhada, para que nada se perca. Ou seja, não desperdice nada, não desorganize, não deixa nada pelo chão jogado ou espalhado. Vamos ter uma organização. E isso nós vemos no Antigo Testamento, no santuário, no Santo dos Santos, no átrio, santo. Nós vemos uma organização, cada coisa no seu devido lugar. As vestes do sacerdote eram uma veste diferenciada, existia uma organização. No Antigo Testamento nós vemos isso. Então a igreja não é bagunça, anarquia ou baderna. Precisa entender que a igreja é organismo, mas também é organização. Agora, o que não pode nós partir para o institucionalismo, que é algo meramente humano ou criado pelo homem que não tem base na palavra. Precisa entender como que vai ser essa organização. É a minha parte espiritual, mas tem a parte estrutural. Eu preciso trabalhar essas duas coisas. A parte espiritual e a parte estrutural. Se precisa pagar um talão de luz, se precisa pagar um talão de água, se precisa pagar o aluguel do salão, se precisa na construção ter um alvará, ter uma liberação, precisa de tudo isso. E quantos estão fracassando porque não estão obedecendo esses requisitos, até mesmo das leis sanitárias? Por quê? Porque eles dizem que a igreja não precisa de organização, é espiritual, é só a parte espiritual. Não, nada disso. Deus sempre trabalhou com organismo e organização. Organismo, a igreja invisível, nascida de novo através do Espírito Santo de Deus. Organização é a nossa parte externa. Eu estou nesse mundo e precisa-se de uma organização. E nós vemos, queridos, que a igreja não pode ficar só num lado ou só em outro. Tem que ser organismo e organização. Não pode ser só organização muito organizada, assistência social. Senão vira uma ONG, vira uma associação, um clube, menos igreja. A igreja, prioridade é a parte espiritual. Porque também não pode ficar só na parte espiritual e esquecer da estrutural. Também não pode ficar só na estrutural, tempo suntuoso e tudo, e esquecer a parte espiritual. Então tem que ter um equilíbrio nessa questão. E falamos também sobre o governo da igreja nas diferentes tradições. Falamos sobre episcopal, que foi adotado, no decorrer dos tempos da igreja, das culturas, da época em que essas pessoas conviveram. O sistema episcopal é o monarco, sistema monarca, ou seja, um só manda, seja o bispo ou um superintendente, alguém superior, um que manda, tipo como nós temos um presidente em nossa igreja. E existem os presidentes de outros campos ou de outros locais, o pastor das congregações locais. É o sistema episcopal. Que aí também o papado, entrou nesse caminho do catolicismo, foi adotado por isso aí. Os padres, essas pessoas adotou esse sistema também, o papado romano. Adotado por John Wesley também. E presbiteral, que é o aristocrático, que é os presbíteros, que onde é o quê? Um conselho, a igreja reúne os presbíteros, para um conselho, ou seja, para alguém presidir tal lugar. Ou seja, é o povo, os membros escolhem alguém para presidir determinado lugar ou determinada congregação. O sistema presbiteral. E aí tem um terceiro, que é congregacional, que é mais democrático. É o povo, é o governo do povo. É o povo que une, coloca as pessoas que vai presidir, estar sobre eles como presidindo. É esses sistemas que foram adotados. Cada um desses tem uma certa base bíblica, só que a nossa Igreja Assembleia de Deus é um modelo, como diz o comentarista, híbrido, Pegou tanto o episcopal, tanto também congregacional, que foi por Roberto Reid, Calley, adotado por esses aí. Ou seja, pegou de uns dois lados.
mas todos têm uma certa base bíblica, e aí não podemos entrar por esse caminho. Temos que respeitar, temos que obedecer, temos que submeter na onde nós estamos. Sabemos que eles pegaram esse sistema, né, que foi até o início, né, de 1930, não tinha. Então isso foi se adotado por causa também da sua herança, né, da herança que eles adquiriram, a herança que eles abraçaram ali da Suécia. Então foi adotado esse sistema. Só que hoje nós vamos focar mais na lição de número 7, que vai falar sobre o ministério da igreja. Quando falamos sobre ministério, queridos, a ideia que se tem na cabeça de muitas pessoas é alguém acima da média, que está acima das pessoas, ou ministro, né, que está acima. Não. A palavra ministro significa servo. Alguém que foi colocado em determinado lugar para servir. Paulo diz que os homens nos considerem como ministros dispenseiros do reino de Deus. Então, ministro significa alguém que foi colocado em determinado lugar para servir. Muito bem, queridos. A base da nossa leitura de hoje está em Efésios, capítulo 4, do 11 ao 16. O nosso primeiro tópico vai falar sobre o ministério sacerdotal de todo crente. Muito bem, até aqui falamos já sobre organização, precisa de uma organização. Nós vemos isso, está em toda a Bíblia, nós vemos Ezequiel 37, os ossos se juntando, cada osso no seu osso. Veja que existiu toda uma organização, uma estrutura a ser montada. E o ministério da igreja é uma estrutura que foi dada por Jesus para o crescimento dos santos, como diz em Efésios 4, para a obra do Senhor e o aperfeiçoamento dos santos. Porque não é porque é santo que não precisa ser aperfeiçoado. Então esses 5 ministérios foi dado para Deus querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas o ponto 1 fala do sacerdócio no Antigo Testamento, a qual nós vemos aí na época de as pessoas mesmo exerciam no princípio, né, surgiu a necessidade de oferecer sacrifício, existiam os cabeças que ofereciam, que era, eles eram os seus próprios responsáveis por oferecer sacerdote, o seu sacrifício. Gênesis 4, Jó 1, 5, veja que Jó, ele é antes da lei, antes da legalização da lei, no período dos patriarcas, Jó oferecia sacrifício, holocausto a Deus, em prol dos seus filhos. Ou seja, ele fez ali um papel de sacerdote. Em o 19:6, e nos 6 reis sacerdotes, ou seja, a nação de Israel, mas por causa do seu pecado, pecou contra o Senhor. O Êxodo 32, 25 ao 29, veja que quando Moisés mandou matar todos os idólatras, a tribo que se juntou a ele se juntou a ele a tribo de Levi. Deus deu uma grande bênção à tribo de Levi, que foi o direito de exercer o ofício sacerdotal, que o desejo de Deus é para a nação de Israel. Haja vista que no milênio tudo isso vai ser restaurado novamente. E aí nós vemos, queridos, que quando falamos sobre o sacerdote, veja que lá em o Êxodo, para a nação de Israel, Deus exigiu em o Êxodo 19, eles tinham que ser o quê? O Êxodo capítulo 19, versos 6, diz assim, e vós sereis reino de sacerdotes, veja, para a nação de Israel, nação santa. Ou seja, não basta aqui função, mas exige também caráter. Tem muitos que têm função, mas não têm caráter. O que Deus exigiu dessa nação, vocês vão ter uma função, mas exige também caráter. E veja que a prática, então, sacerdotal foi designado a Arão e a tribo de Levi. Ponto 2. Essa doutrina foi confirmada no Novo Testamento, em Cristo Jesus, que ele ofereceu sacrifício por nós diante de Deus. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Como diz 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 9 e 10. A geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, para anunciarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no Antigo Testamento era somente o sacerdote. A função do sacerdote é levar o povo a Deus, o profeta é trazer Deus ao povo. Então, o sacerdote tinha essa, ou seja, era apenas ele que fazia essa mediação entre o povo e Deus. Só que aí nós vemos no Novo Testamento, 1 Timóteo 2,1, há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, homem. Então, como diz lá em Apocalipse 1,6, e ele nos fez reis sacerdotes de Deus. Hoje, todos nós somos sacerdotes do Senhor. Não interessa se é homem ou se é mulher. Não existe a questão de só o padre ou os papas, essa situação, só eles que são vicários de Cristo ou substitutos. Não. Todos nós temos esse acesso à presença de Deus. Podemos orar, dobrar nosso joelho, interceder por alguém, como fazia o sacerdote, com o nome das 12 tribos no peito, eles levava, representando o nome das 12 tribos sobre o seu peito. Hoje nós entramos em contato, em comunhão com Deus, o Santíssimo, que Ele entrou em nós, na verdade, é Ele que entrou, e nós temos esse Espírito Santo, temos acesso, ousadia, de entrar no santuário do Senhor e fazer intercessão, como sacerdócio do Senhor. Uma doutrina, ponto 3, bíblica, resgatada da Reforma Protestante no século XVI. Que a Reforma pregou, né? Um retorno radical às Escrituras. Porque existia os viés ali, que a ideia que se tinha era antes do período da Reforma, né? Era a questão do padre, os papas, as indulgências, todos esses meios ali. Então isso foi quebrado na Reforma Protestante. Então nós vamos entender que hoje todos nós somos sacerdotes de Deus. Não precisa mais de um mediador. Não precisamos de uma mediação, de alguém para mediar por nós. Como diz 1 Timóteo 2,5, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, né, capítulo 2, versículo 1, né? 1 Timóteo 2, diz assim, 5. Porque no versículo 1 fala para nós orar, suplicar ao Senhor, né? Intercessão e ações de graça em favor de todos os homens. Temos que orar por todos. Hoje nós somos sacerdotes de Deus. Só que no versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre os Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então hoje nós temos Cristo como nosso único mediador entre Deus e os homens. Moisés mediava entre os homens e Deus. Então até aqui nós entendemos, queridos, que nós somos sacerdotes de Deus. Tópico 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Veja que no Novo Testamento nós vemos que Jesus que deu 5 ministérios. E esses 5 ministérios estão em nossa mão. Nós vamos falar aqui no decorrer da lição, mas olha só. Quais são os 5 ministérios? Primeiro, apóstolo, que estão em nossos dedos. Segundo, profeta, apóstolo significa após, alguém que é enviado. Profeta, aponta o dedo, mas vem para ele também. Profeta, evangelista, pastores e mestre. Esses 5 ministérios, esses 5 dons ministeriais foi dado por Jesus, por Deus, por Jesus. Qual a finalidade? Para a obra do Senhor, o aperfeiçoamento dos santos e o crescimento da igreja. Então, qual a ideia que nós temos aqui, queridos? Apóstolos. O que significa apóstolo? Apóstolo é um enviado. Talvez você diz, mas e esses apóstolos que tem aí na televisão,
com lenço, com vassoura ungida. Isso não são apóstolos. Porque geralmente eles ficam presos em um lugar e geralmente são mercenários e só querem o dinheiro do povo. Primeiro, existe o apóstolo de Jesus, o apóstolo do Pai, Deus enviou Jesus, o apóstolo de Jesus, os 12, e o apóstolo enviado pelo Espírito Santo, que é hoje. Aquele que é enviado pelo Espírito Santo. Porque missionário do latim quer dizer misso, né? Quer dizer enviado. A ideia que se tem do missionário, alguém que é enviado, e ali vai plantar a igreja, ali ele vai pregar. Primeiro ele vai pregar o evangelho, ele vai plantar a igreja, ele vai ganhar almas, aquela igreja vai crescer. Automaticamente depois ele vai enviar um pastor, alguém vai colocar um pastor ali, logicamente vai estar afiliado à igreja, e aí vai ser colocado um pastor ali para apacentar. Ou ele vai fazer a função de pastor ali. Então, o apóstolo é alguém, a ideia que se tem de apóstolo é alguém que é enviado para pregar o evangelho. E nós temos muitos apóstolos aí na televisão que só ficam ali em São Paulo. Eles não são enviados. E quem envia eles? Porque Deus enviou Jesus. Jesus enviou os 12. E o Espírito Santo hoje envia a igreja. Então, se a pessoa não é enviada, então não pode ser considerado como missionário ou como apóstolo. Que, aliás, é o grupo dos 12. Que aí tem aquela ideia de se foi Matias ou o apóstolo Paulo que ocupou o lugar de Judas. Existiam alguns requisitos para ser apóstolos. Ter estado com Jesus, Atos 1, 21, 22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor e operar sinais e maravilhas e prodígios, como diz 2 Coríntios 12, do 1 ao 5. Esse que se titula apóstolo, que diz que é mandão, ninguém manda nele, se acha acima do pastor, eles estiveram com Jesus, opera sinais, prodígios e maravilhas, é uma testemunha da ressurreição de Jesus, então não é apóstolo coisa nenhuma. Eles são enviados por eles mesmos. Eles se titulam por eles mesmos. Porque se preocupa mais com um título do que com a função. Porque ser apóstolo hoje é mais função do que ofício. Pregar o evangelho, anunciar a Cristo, operar sinais, prodígios e maravilhas. Então, não se prenda ao ofício apóstolo. O apóstolo hoje, para nossos dias, é o missionário. Paulo disse que foi o último. Profeta. O que é o profeta? O profeta é o segundo dom ministeriais, porque é o quintuplo, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Profeta é o segundo. O que é o profeta? É um porta-voz de Deus, que recebe a mensagem, entrega ao povo. O último, como ofício, foi o João Batista. Canonizado Malaquias. Mas hoje nós temos os ministérios proféticos, ministério de profeta. Quando nós olhamos para Provérbios 29, 18, nós vemos que não havendo profecia, o povo se corrompe. E aí nós vemos que não existia profecia, mas o dom de profeta um dia também. E as pessoas pegam isso aí como dom de profecia. Ali não está falando de dom de profecia, porque ainda não existia. Existia o dom, o ofício de profeta. E que profecia que o povo se corrompe ali se não haver? É a palavra do Senhor. É a lei do Senhor que está lá em Provérbios 29, 18. Né? Provérbios 29 e o versículo 18. Lá vai dizer assim para nós: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. E que lei é essa? É a palavra do Senhor. Não havendo profecia, que é não haver alguém que fale a palavra, que verbalize a palavra, que profetize a palavra.
Então, um dom de profeta hoje é alguém que profetiza a palavra, alguém que prega a palavra, alguém que expõe a palavra dentro da hermenêutica bíblica, a homilética bíblica, a interpretação e aplicação, e também com a exegese, arrancar do texto e aplicar, expor, trazer para os nossos dias. Então, um dom de profeta hoje é alguém que prega, anuncia a palavra do Senhor. O profeta exortava, consolava o povo, exorta e consola. Assim como temos o dom de profecia, 3 viés: consolação, exortação e edificação. Mas qual é a diferença entre o dom de profeta e o dom de profecia? O dom de profeta é dado por Jesus, que não é a todos. Repito, não é a todos. Porque Efésios 4, 11, ele diz assim, vamos para a Bíblia, e ele mesmo deu uns, não é todos. Para apóstolos, outros profetas, outros, não é todos. E outros evangelistas, e outros pastores, querem do aperfeiçoamento do Senhor. Ou seja, esses dons ministeriais não é para todos. Então, qual a diferença entre o dom do ministério de profeta e o dom de profecia? Primeiro, que o dom do ministério de profeta não é para todos, e a homem não é para todos. Não é para todos. Não é para todos. Agora, a profecia está à disposição de todos. Como Paulo encerra lá em 1 Coríntios. Paulo fala, todos pregam, todos têm um dom de curar. Né? É o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, só para os irmãos entenderem. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo. Depois de falar 28 dos dons que ele deu, de socorro, curar, governo, variedade da língua, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-se todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ou seja, que é o amor. Só que o dom de profecia, Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. O dom de profecia não é para todos, só que, aliás, o dom do ministério não é para todos. Só que quem tem um dom ministerial precisa buscar também de Deus o dom espiritual dado pelo Espírito, que é o dom de profecia. Então é importante nós entendermos isso. Dom ministerial não é para todos, agora o dom de profecia está disponível a todos. Então, quem tem o dom ministerial deve buscar o dom espiritual dado pelo Espírito. Agora, quem tem um dom dado pelo Espírito, se você não foi chamado por Deus, não queira entrar, querer ser o que você não foi chamado, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, porque não é para todos. Eu creio que os irmãos entenderam. E aí vem evangelista, né? Pregar, centrar na salvação das almas. Pregar o evangelho, evangelista, função dele é essa, papel é esse, não apenas um rótulo, um título. E os pastores é aqueles que apacentam as ovelhas, doutrina, ensina, instrui a igreja. A pessoa pode ser um pastor se ele for chamado por Deus. Porque há muitos que são chamados pastores. Ah, é pastor fulano de tal, é pastor. Mas nem todos são pastores chamados. Então há muitos chamados de pastores, mas não são pastores chamados por Deus. E aí, por último, vem os mestres, né? Enquanto o pastor apacenta, o mestre, ele ensina a igreja. Agora, quem ensina, diz, Romanos 12, versículo 7, ele deve ter dedicação ao ensino, ensinar com dedicação, precisa estudar a palavra, examinar as escrituras, para entregar
aquilo que é de melhor para a igreja. Aí vem o serviço de diácono, ponto 2, quer dizer servir, né? Diaconel quer dizer servir. Veja que essa necessidade surgiu na igreja primitiva, em Atos capítulo 6, e eles oraram e também não separaram qualquer pessoa. Tinha que ser alguém que tinha uma boa reputação, um bom caráter, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então não era sair pegando qualquer um, tinha que escolher um dentre vós, não ninguém de fora, que esteja esses requisitos. Então não é fazer, é como fazer. Ou seja, é fazer da forma correta. Aí o tópico 3, né, fala das qualificações para o ministério, qualificação de natureza moral, precisa ser não apegado ao dinheiro, não ser avarento, irrepreensível. Não é que não vai ter nenhuma acusação, pode ter acusação, mas que essas acusações não ferem a nossa moral, o nosso caráter. Né? Não é questão de não ser acusado, mas que essas acusações não seja válida. Não seja válida. Qualificações de natureza social. Convívio social não pode ser soberbo, iracundo, opinião própria, eu não mudo, eu nasci assim, eu sou nortista, eu sou crente, meu braço não é. Não pode ter essas características, esses mau caráter, porque tem um bom caráter e um mau caráter. Personalidade já é o ser da pessoa. Não leva desaforo para casa. Isso não é chamado por Deus coisa nenhuma, porque ele não tem uma qualificação social. E nós vemos os filhos em sujeição, os filhos obedientes, mas às vezes isso não acontece. Mas às vezes o pastor não é culpado, porque às vezes ele ensina e o filho é rebelde, como nós estudamos sobre isso. E não pode ser neófito, no grego é neópito, recém-convertido ou recém-plantado. Uma planta quando nasce, quando ela cresce um pouco, você não pode pisar nela. Agora, quando ela tiver já uma estrutura, você pode pisar, fazer um novo convertido é um fracasso no ministério. Por quê? Porque ele vai virar soberbo, orgulhoso, prepotente, vai querer ser mais do que o pastor, quem sabe até mais para frente abrir a igreja, criar seu próprio ministério, se rebeliar. E isso tudo acontece. Então, esses dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Ponto 3. Qualificações para o ministério. Primeiro, qualificação moral interna. O que as pessoas dizem sobre mim tem valida? Não. Essas acusações têm testemunha, tem prova? Não. Ele tem um caráter ilibado. Tem que ter qualificação, tem que ter qualidade. Tem que ter quantidade, é importante na igreja, mas a qualidade é mais importante do que a quantidade na igreja. Tem muitas igrejas cheias de crente vazios. Então tem que ter uma qualificação moral interna e também social, externa, perante as pessoas. 2 Timóteo 2,15 fala: procura-te apresentar-te a Deus, primeiramente diante de Deus, como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar do evangelho, que maneja bem a palavra. Manejar é ortotomo, cortar correto, em linha reta, riscar retamente. Ou seja, manusear a palavra. O obreiro precisa ser aprovado por Deus. Aprovado em português é espoldazo. Quer dizer, diligência, esforçar, procurar, se esforçar para aquilo. Manejar, manusear a palavra. Cortar corretamente. Então queridos, são algumas qualificações que precisa ter. Em Êxodo 18, 21, quando Moisés, o seu sogro, foi aconselhar a ele, porque alguém diz, não, nós chamamos incapaz, o incapaz, incapacita e tal. Não, mas em Êxodo 18, quando foi para julgar, para nomear os auxiliares, o sogro de Moisés vai falar para ele assim, Êxodo 18, 21, procura dentre o povo homens capazes. Primeiro, tem que ser capaz. Tem capacidade para tal assunto? Segundo, temente a Deus. Tem que ter temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Terceiro, homem de verdade. O que fala em pé, cumpre em pé. Fala deitado, cumpre deitado. Que aborrece, que avarece, seja não avarentos. Então, existia aqui os cargos, mas também os encargos. Porque existe o meu direito, mas também, queridos, os meus deveres. Eu tenho direito, mas também os meus deveres. Muitos hoje querem
ser visto, mas não serviço, quer encargos, mas não os encargos. Então precisa de todos esses requisitos, de todas essas características. Então, nós falamos aqui sobre o ministério da igreja, que não é algo desvinculado da igreja, não é um setor separado da igreja, não. É para os dois juntos, junto com a igreja. Ou qualquer um pode servir a Deus, identificar diante de Deus, o seu servir diante de Deus. Todos temos o direito de servir a Deus, mas eles vão servir de uma maneira diferenciada. Mas cada um dentro do seu dom, cada um dentro da sua área, para o crescimento do Senhor. Ninguém é maior do que ninguém. Perante Deus, todos somos iguais. Ninguém é maior ou melhor do que ninguém. No meu outro vídeo eu falei sobre isso. Sobre Leandro Carnal. Sobre pessoa alta, média e a baixa. Alta, média e a classe baixa. Ninguém é bom em tudo. Cada um Deus colocou para uma função dentro do reino de Deus. Então, esses foram os 5 ministérios dados por Jesus para a igreja do Senhor. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.